Boa noite, a paz, igreja. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja com cada um aqui hoje. Antes de começar a nossa oração inicial, eu vou ler um versículo que me chamou a atenção a semana toda aqui, né? E eu resolvi compartilhar com vocês. Quem quiser acompanhar, está em Provérbios 3, do 5 ao 7. Fala sobre mantermos a confiança em Deus em momentos difíceis. Né? Confie em Adonai de todo o seu coração. Não dependa de seu próprio entendimento. Em todos os seus caminhos, reconheça-o e ele os corrigirá. Não seja vaidoso com sua própria sabedoria. Não tema Adonai e se afaste do mal. Amém? Então, aqui Deus está pedindo para confiar no Senhor em todos os momentos, não só nos momentos bons, né? Nos momentos bons é mais fácil confiar no Senhor, já é da natureza humana isso, né? Deus pede para confiar nele em todos os momentos, quando estivermos nas incertezas, nas aflições, quando estivermos no deserto, né? Na Bíblia eu peguei um exemplo, né, de Elias. Elias foi um homem que confiou no Senhor. Quando ele desafiou os profetas de Baal lá no Monte Carmelo, ele confiou que o poder do Senhor o levaria à vitória. Assim como Elias também estava ali, quando o riacho que o Elias estava ali perto secou, ele confiou que o Senhor o sustentaria. Deus mandou corvos, levando alimento e o sustentou. E na nossa vida também é assim, né? A gente temos que aprender a confiar mais em Deus, né? Eu sei que não é fácil, né, a gente confiar quando estamos passando por uma prova, estamos passando por aflições, né? Mas o Senhor diz, né? Quem confia nele, assim como em Tiago 4,7 diz, né? Sujeitai-vos ao Senhor e resistir ao diabo, e tudo ele, isso, ele fugirá de vós, assim diz o Senhor, né? Amém. Então, vamos ficar de pé para começarmos a nossa oração de hoje, né? Ó Senhor, amado Deus, obrigado, Senhor. Obrigado por estarmos aqui, Senhor, por o Senhor ter proporcionado este momento para estarmos aqui reunidos, papai. Te agradeço por cada vida que está aqui, Senhor. Obrigado por o Senhor nos proporcionar esse momento, Senhor, por o Senhor nos permitir termos essa comunhão contigo, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Que o Senhor possa ajudar-nos a manter a confiança em Ti, Senhor, nesses tempos. Que o Senhor possa nos ajudar, Senhor, a ser o nosso refúgio, Senhor, a ser a nossa fortaleza, papai querido. Esteja conosco, Senhor, em todos os momentos. Senhor, nos ensina, Senhor, com seu Espírito Santo, Senhor. Nos ensina com sabedoria, Senhor, para podermos, Senhor, estarmos firmes na Tua rocha, Senhor. Estarmos firmes na Tua rocha, Senhor. Seguimos sempre o Teu caminho, Senhor. Obrigado, Senhor, por este momento, Senhor, por este culto, Senhor, de adoração a Ti, Senhor. Que a palavra, Senhor, que vai ser dada hoje, Senhor, seja ministrada no coração de cada um que está aqui, Senhor Jesus. Obrigado por este momento, Senhor. Tu sabe todas as coisas, Senhor. Tu sabe o momento certo para agir, Senhor. Obrigado, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, eu te agradeço, Senhor, por este momento. Te agradeço por cada vida que está aqui, Senhor. Por o Senhor ter nos proporcionado, Senhor, este momento, em nome de Jesus. Senhor, aumenta a nossa confiança, papai. Aumenta a nossa confiança em Ti, Senhor. O mundo, Senhor, o homem pode nos decepcionar, Senhor. Mas o Senhor nunca nos decepciona, Senhor. O Senhor sempre vai estar nos amparando, Senhor. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus, Senhor. Muito obrigado. Pai nosso que estás no céu, Avinu Malkenu, Santo de Israel, Rebahai de Andahana Lavohom. Pai amado, Pai querido, Pai das misericórdias, nós te invocamos agora, Pai, mais uma vez na Tua santa presença.
com a reverência, Pai, de invocar a tua presença, Senhor, Criador da vida. Aleph e Tav, tu és o começo e o fim, o princípio e o fim. Nós invocamos a sua santidade nesse humilde lugar, Senhor. Por meio do seu Filho Jesus Cristo de Nazaré, Yeshua HaMashiach, nós clamamos aquele que tem a nossa vida na palma das mãos. És um Deus que muda decretos. És um Deus que muda destinos. Se nós existimos, Senhor, é porque o Senhor permitiu que nós nascêssemos e viéssemos a este mundo, Senhor. Pai amado, Espírito Santo de Deus, Consolador, nessa noite. Ruach HaKodesh. Senhor, manifesta a doçura da sua bondade, da sua Hesed, da sua graça, do seu reino, da sua misericórdia. Malhut, no seu reino deste lugar, Pai, seu reino, como nós temos visto, Pai Santo. Essa noite queremos acessar os portais da eternidade, conforme Yeshua prometeu, que nos daria as chaves do reino. As chaves, Pai, do reino dos céus, a chave da cura, as chaves da ressurreição, a chave da provisão, a chave da vida. Essa noite é uma noite de acessar as chaves. Essa noite é uma noite de acessar, Pai, adentrar o Santo dos Santos, Pai. Yeshua, luz oculta do Criador. Essa noite queremos que a tua luz emana sobre nós. Assim como um interruptor de luz que é capaz de ligar a energia e a luz vem. Se nós desligarmos o interruptor, a energia do céu se desliga. Assim também nós pedimos ao Senhor que ligue agora, Pai, a tua luz, mais uma vez, a face do seu rosto, sobre nós, sobre este lugar. Ribaeda nosso Hakadosh Baruch, santo, bendito seja ele. E queremos adentrar com ações de graças. Obrigado, Pai, pelos nossos familiares que estão vivos. Obrigado pela semana de trabalho, Pai. Obrigado, meu Deus, pelo trabalho, pelas contas pagas esse mês. Obrigado, Pai, pelo comer e beber e vestir. Tudo isso vem porque quando buscamos o teu malhut, o teu reino em primeiro lugar, essas coisas vêm. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Hakadosh para o Santo. Bendito seja ele. E a sua justiça e as demais coisas serão acrescentadas. Comer, beber e vestir. Queremos te dar graça, Pai, e queremos compreender o teu recado nessa noite poderosa, noite da presença do Eterno, noite de graça, de reza, de bondade, de cura, de manifestação, noite do teu amor, Pai querido, em nome de seu Filho Yeshua HaMashiach, amém, amém e amém. Louvado seja o Senhor. Você pode glorificar o nome do Senhor. Aleluia, aleluia, meus amados. Tudo bem com vocês? Passaram um bom domingo hoje? Almoçaram? Aleluia. Quem comeu carne hoje? Quem comeu macarrão? Aleluia. Que bênção de Deus. Que bênção, né? Graças a Deus, todos estão aqui. Eu tenho um recado do Eterno. Eu estava com o Senhor, com o nosso Pai querido. E veio a palavra do Senhor nesses últimos 2 dias. Eu quero compartilhar com você. Amém. Que dia que é hoje? 31 de agosto já? Olha só. Daqui a poucas horas vai ser já 1º de setembro. Dias estão abreviados. 1º de setembro, amados. Até ali o final de ano, né? Piscou.
Estamos de novo ali com as festividades, né? Estar com a família, comer, aleluia, né? Amados, dentro de poucas horas vai ser dia 1º de setembro. Pode ser que você esteja vivendo diferente do ano que você planejava. Todo final de ano a gente tem metas, objetivos, planos. 2025 vai ser diferente. 2025 eu vou fazer isso. Vou conquistar aquilo. 2025 vai ser assim, assim, assado. Aí passa janeiro, fevereiro, março, abril, já estamos para chegar mês de setembro. E não aconteceu do jeito que você imaginava. O ano não está sendo bom do jeito que você esperava. Você recebeu notícias, decretos, muitas vezes pessoas, amigas, que adormeceram, que partiram. Você tinha uma esperança de que o teu casamento, esse ano, oh, aleluia, e nada acontece. Tinha esperança de um emprego melhor, mas não veio. Tinha esperanças, né, de ter um ano, né, mais fit, mais abençoado. E muitas vezes você recebeu uma notícia que tirou o teu chão. Eu sei que muitos podem estar, pastor, eu estou me sentindo assim. Aí vai chegar o final de ano de novo, né? Dezembro. Você vai ver vários vídeos do TikTok. 2026 vai ser o ano avançado, o ano isso, o ano aquilo. E não sei o que lá, 10 anos e nada acontece. De novo, meus amados. Essa palavra é para aqueles que esperavam que 2025 ia ser um ano bom, produtivo, um ano de graça, de bênçãos, de novidades, mas não está sendo de acordo com o que você esperava ser. Um ano que você esperava que a tua família seria diferente, que o teu trabalho seria diferente, que a tua saúde seria diferente. Então o Eterno me entregou um recado que eu preciso entregar para vocês. Abra comigo o livro de João, capítulo 13, versículo 7. João, capítulo 13, versículo 7. Quem encontrou... Vamos ver algumas versões aqui. João 13, 7. Quem pode ler? Respondeu-lhe Jesus: o que faço agora não podes compreender. Todavia, compreenderás mais tarde. Amém. Né? Olha que interessante esse texto. Mais alguma outra versão? O que eu faço não sabes agora, mas compreenderás depois. Amém. Outra versão? Você ainda não entende o que estou lhe fazendo, porém, com o tempo entenderá. Amém. Você não está compreendendo o que eu estou lhe fazendo. Com o tempo você vai compreender. Agora você não entende o que estou fazendo na tua vida. Porém, mais tarde você vai entender. O que eu faço, tu não sabes agora, mas tu o saberás depois. Aqui Jesus está dando uma palavra final ali aos discípulos antes, né, da sua glorificação. E assim também ele fala para nós essa noite, olha, você não está entendendo nada o que está na tua vida, você não está entendendo. Parece que Deus não está te ouvindo, parece que as tuas orações não estão sendo respondidas. Mas o Senhor fala, você não está compreendendo nada que estou fazendo. Mas mais tarde você vai entender. Amém? Você conhece o Senhor? Conhece Deus mesmo? Conhece Deus? Nós vamos passar uma eternidade conhecendo Ele. E o tema dessa mensagem é confie no plano. Fala para o teu vizinho aí, confie no plano. Mesmo sem entender. Confie no plano do Senhor, mesmo sem entender. Agora você não está entendendo nada. Uma mãe, um pai que está enfermo, corre para lá e para cá. É você que é diagnosticado com uma enfermidade.
É uma troca de empresa que não deu certo. É um casamento 2025 e o Senhor está falando para você, calma, espera. O que eu estou fazendo na tua vida, tu não está entendendo. Mais tarde você vai compreender. Então, Jesus, ele está nos mandando uma mensagem dizendo, olha, está difícil, você não está compreendendo, mas calma. Mais tarde você vai entender tudo isso. Tá? Você tem compreendido o plano que o paizinho, o pai, tem para a sua vida? Você tem compreendido isso? Ou você tem sentido infelicidade, angústia, insatisfação, tristeza e sem rumo? Muitas vezes estamos assim, sem compreender o plano do Senhor para a nossa vida. Um dos segredos aqui, que é o tema esse ano, né? A mente renovada. Então o Senhor está sondando, visitando a sua mente, o seu modo de pensar, o seu modo de operar, o seu modo de agir. Ele está visitando, ele falou que eu sou aquele que sonda a mente e o coração. Então, por mais que você não esteja entendendo os planos do Senhor, tem algumas histórias que nos fazem refletir sobre isso. Deus tem uma linda história para você, meus amados. Uma linda história, uma história maravilhosa, onde Ele vai ser glorificado. Porém, você não está compreendendo agora esse capítulo da sua história, você não está entendendo nada. E aconteceu com um homem chamado Jacó, Israel. Não precisam abrir. Gênesis 37 conta a história dele, né? É um capítulo que fala essa história da família de Jacó. Conhece a história de Jacó, né? Eu vou avançar para vocês. Enfim, tinha José, né? José ali do Egito, né? Que antes de ir para o Egito, estava ali com Jacó e ele era odiado pelos seus irmãos. Enfim, seus irmãos com raiva dele, com inveja dele, né? Fizeram o quê? Venderam. Mas como é que vai falar para o pai que vendeu o irmão? Não, tinha que vamos mandar uma mensagem para o pai, né? Degolaram um bode, que o sangue do bode é o mais próximo de um ser humano ali, as cores, a intensidade. Falou, olha, não posso falar para o meu pai que eu vendi nosso irmão. Vamos então fazer o seguinte, para que nosso pai não nos amaldiçoe. Vamos matar então um bode, vamos pegar a túnica de José, vamos colocar o sangue ali e vamos mostrar para o pai. E foi isso. Mandaram entregar para o pai este recado. Olha, pai, que nós encontramos. Vê se é ou não a túnica de teu filho. Não falou, vê se é a túnica do nosso irmão José. Falou, vê se é a túnica do teu filho. Jacó observou a túnica ensanguentada. Observou, não queria acreditar. Observou e afirmou, certamente é a túnica de meu filho. Aí ele começou já a se precipitar com o que tinha acontecido. Ele pensou, um animal selvagem o esquartejou e o devorou. José foi trucidado. Olha a mente de um pai. Olha o que a mente dele elaborou por causa de uma ocorrência. Foi isso que ele imaginou. Indignado, então, José rasgou as suas vestes. Imagina a dor de um pai. E vestiu o quê? Vestiu pano de saco, conforme a tradição. Vestiu pano de saco, pranteou durante muitos dias por seu filho amado. E todos os seus filhos e seus filhas chegaram para oferecer consolo ao pai. Vamos te consolar, pai. Contudo, ele recusou toda e qualquer consolação e declarou, não quero ser consolado. Em luto eu descerei à sepultura para encontrar com meu filho. E continuou a chorar a perda de seu filho José. Israel, Jacó, homem de Deus, sofreu uma perda. Ele pensou que era uma perda. Lembra o começo desse texto? João 13, versículo... O que eu faço?
Tu não compreenderás agora, mas compreenderás depois. Só que, amados, o Eterno começou a dar a mensagem já para José antes de tudo isso acontecer. No mesmo capítulo, José começa a compartilhar os sonhos. Olha, pai, eu sonhei isso, pai. Pai, eu sonhei aquilo, pai. E falou para os seus irmãos, pai, eu estou tendo sonhos. E o pai dele, espiritual, místico, né? Jacó, homem místico ali, que viu ali as portas do céu, a escada de Jacó. Ele ficou pensando nisso. Ele falou, por acaso eu e seus irmãos vamos se ajoelhar diante de você? Tipo, você vai ser maior do que a gente, José? Você vai ser maior do que a gente? E quando ele falava isso, os irmãos dele ficavam o quê? Com raiva, né? E a palavra de Deus, nesse mesmo capítulo, diz que os irmãos de José tinham inveja dele, mas seu pai ficava pensando no caso. Às vezes, Deus te dá uma visão, algo do futuro que está para acontecer. Uma promessa, uma bênção, um sonho que o próprio Deus colocou no seu coração. E no meio da dor e da tristeza, nós simplesmente esquecemos. Esquecemos da promessa diante desse acaso, desse fato. Porque seu pai ficava pensando naquele sonho. Só que quando aconteceu a tragédia, ele esqueceu totalmente do que o Eterno já estava revelando à sua família. E assim também, meus amados, você recebeu de Deus um sonho, um projeto, uma missão, uma visão, seja no seu casamento, na sua empresa, no seu lar. E parece que hoje não está como filho de Jacó, está só o pano e o sangue ali, só a túnica e o sangue. Você não tem mais esperança. Você já tomou uma precipitação daquilo que ocorreu. E está vestido de pano de saco, no sentido de humilhação, falou, não tem mais jeito. Só que anos mais tarde, não preciso abrir, nós começamos a ler Gênesis 37 e lá, Gênesis 45, acontece toda a história, né? Quem assistiu já as séries de José do Egito, né? Os filmes e tal. Aí acontece que ele se revela aos seus irmãos, né? José do Egito se revela, e ele falou lá em Gênesis 45, aproximai-vos de mim, ele falou, se aproximaram, esclareceu, eu sou José, vosso irmão que vendeste para o Egito. Mas agora não vos entristeçais, nem vos amedronteis por me terdes vendido para cá, porque foi para preservar vossas vidas. Diga, para preservar a vida. Amém. Que Deus me enviou adiante de vós. Amém? Mais tarde ele compreendeu que foi para preservar a vida. Meus amados, Deus está falando, olha, você não está entendendo nada agora, mas é para preservar a tua vida. É para preservar a tua saúde mental. Hoje você não entende, está chato, está complicado, é infelicidade, mas o Senhor está te preparando para preservar vidas por meio de você. E amados, vamos fazer as contas aqui. Quem é bom na matemática, sem perguntar para o ChatGPT? Gênesis 37 diz que José tinha quantos anos ali? 17 anos, quando foi vendido para o Egito. 17. Faz as contas, 17 anos. Quando foi vendido para os seus irmãos. Aí, quando ascendeu ali ao trono, o governo, tinha quantos anos? 30 anos. Então, 17 até os 30 são quantos anos? 13 anos. Aí, ele tem as revelações, começa os 7 anos de fome, de prosperidade, de bênção, 7 anos passaram, e entra os anos de fome, das vacas feias, vacas magras. E quando os irmãos dele vão pedir comida para ele, passou-se 2 anos da fome. Então, faça o cálculo aí, 17 até 30 dá 13. 13 mais 7 anos de prosperidade dá quanto?
20. 20 mais 2 anos de fome dá quanto? Passou 22 anos, meus amados, para que José compreendesse toda a história, todo o propósito da sua vida. E isso foi um reavivamento para Jacó. Por que avivamento para Jacó? Porque imagina você está vivendo um luto que no teu espírito você sabe, não está normal. Meu filho deve estar, eu não vi corpo, porque quando acontece um filme famoso, né? E você vê que o personagem levou, né, um tiro e sumiu. Aí parece que o filme acabou, mas você não viu o corpo. Sumiu. Aí se você não viu o corpo, vai ter continuidade, né? Jacó sentia no seu espírito que algo estava diferente. Então houve um avivamento para Jacó, quando ele soube da verdade. E está escrito isso. Não preciso abrir, que a gente vai se basear em outros versículos hoje. No mesmo capítulo de Gênesis 45, quando José se revela depois de 22 anos, então eles subiram, pois, das regiões do Egito, chegaram à terra de Canaã, a casa de seu pai Jacó, e eles então lhe anunciaram, os irmãos de José anunciaram, José ainda vive, é ele quem governa toda a terra do Egito. O coração de Jacó quase parou com o choque da notícia. Imagina um pai de idade, ele já tinha 100 e poucos anos. O pai dele quase parou o coração, quase infartou. Imagina aquela parada, aquele coração. O coração quase parou com o choque da notícia. Ele não podia acreditar no que estava ouvindo. No entanto, quando repetiram toda a história, de novo, me repete, o que aconteceu? O que aconteceu? Eu não estou entendendo, é isso mesmo? Repetindo toda a história, e as palavras que José formalmente lhes rogaram que transmitissem, e quando observou as finas carruagens que José enviara para levá-lo, então a palavra diz que ele se reanimou o espírito de seu pai Jacó. Reanimou o espírito de Jacó. Houve ali um avivamento, porque ele estava morto, não estava compreendendo os planos, 22 anos sem compreender os planos do Senhor. Então houve um reavivamento no espírito. Falei, opa, peraí, eu estou vivo. Meu filho vivo. Ele falou, Israel exclamou, basta. José, meu amado filho, ainda está vivo. Que eu vá imediatamente vê-lo antes de morrer. Amém? Amados, às vezes você está passando por um processo, um plano, que você não está entendendo nada. Mas o Senhor fala que você vai entender lá na frente. E é para preservar a vida, a sua vida. E também vai chegar esse tempo de você ter esse avivamento, esse ânimo sobre você. Esse espírito animado, revivificado. Mas então, durante o luto de Jacó, a presença, você pode ver que a presença do Senhor ali, parece que se afastou de Jacó. Ele tinha se esquecido das promessas, profecias. Ele tentou ter profecia, mas não conseguia porque Jacó estava tomado pela dor, meus amados. Pode ser que hoje, nessa noite, você esteja tomado pela dor. E quando estamos tomados pela dor, isso mostra que a revelação profética não habita num coração triste. O que quer dizer isso, pastor? O Senhor tinha falado, olha, estou te preparando algo. Por meio de José. Só que quando chegou o mediador, ele simplesmente se esqueceu. Se esqueceu desses sonhos. Pelo menos 2 sonhos. Quando o nosso coração está triste, em luto, parece que não vem o espírito profético. Parece que você continua naquele sistema, naquela vidinha. E assim vai, sabe? Então, a revelação profética não habita num coração triste. E quando acontece isso, o que nós temos que fazer? A alegria do Senhor é a nossa força. Então, mesmo abatido, mesmo sem compreender o que você está passando hoje, o que você não gostaria de estar vivendo, realmente aquilo que está vivendo hoje no seu lar, casamento, saúde, você está no lugar certo, buscando o Senhor, orando a Deus, e Ele é a fonte de toda a vida, tá? Então, o silêncio, né, do Senhor não era ausência, Deus não estava ausente,
mas era parte do plano do Senhor. Como é que Deus ia revelar isso? Né? Para Jacó. O silício servia para conduzir Jacó e toda a sua família ao Egito, preparando a grande redenção no Êxodo. Meus amados, pode ser que você está vivendo um momento onde você está no silêncio de Deus, Deus não está falando nada com você. Não quer dizer que Deus te abandonou, não. Eu tinha ministrado sobre Esther Panin, a face oculta de Deus, quer dizer que Deus está, calma, olha, faz parte do plano. Olha, está no plano, calma. Você vai encher tua boca de riso ainda. Tua vida você nem vai se lembrar. O senhor está falando assim, realmente, é dores de parto, dores de parto. Mamães que tiveram filhos aí, né? Não é fácil. Quantas horas dura uma dor de parto? Ela vem com intensidade, para. Mas a hora que vem, né, o seu filho, sua filha, este mundo, você nem se lembra mais da dor. Meus amados, o que você está passando hoje, tu não compreendes agora, tu compreenderás depois, mais tarde, tá? Tá bom, pastor. Então, você está, pastor, quase me convencendo. Está quase me convencendo, pastor. Quem pode abrir Jeremias, capítulo 29, versículo 11. Isso aí, pastor, sabe? Aí vocês dirão a mim, buscar-me-eis, me achareis. Quando me buscar de todo o vosso coração, serei achado de vós e farei mudar a vossa sorte. Aleluia! Vocês estão compreendendo, meus amados? Meus amados, Deus fala, porque eu, Senhor, bem sei os planos que tenho para vós, diz o Senhor, planos de paz e não de mal, para vos dar o fim que deseja. Pergunta para a pessoa que está do lado, que fim que você está desejando para a tua vida? Que fim que você deseja para a tua vida? Você tem que começar agora a traga, sonhe. Qual é o fim que você deseja para a sua vida? E o Senhor fala, então vireis a mim, né? Me buscareis e me encontrareis quando? De todo o coração. Então, primeira coisa que você tem que estar sabendo. Deus tem pensamentos de paz. A palavra shalom aqui é uma paz plena, prosperidade, uma vida plena, para dar para você o fim que você deseja. Meus amados, hoje você está, mas você não é. Vai mudar. Aleluia, o Espírito Santo está soprando aqui. Ele falou, Rodrigo, lembra? Rose, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem passou pelo coração, tudo que preparou para os que o amam, aleluia. Meus amados, faz assim para a pessoa, olha, vai ser grande a vitória. Grande vai ser a vitória, grande a vitória. Foi o Senhor que está falando, é o Senhor que está falando. Pensamento de shalom, de paz, para dar o fim que vocês desejam. Calma, vai chegar. O Senhor está preparando tudo. Está preparando. Aleluia. Isaías 55, versículo 8 e 9. Quem pode ler para nós? Isaías 55, versículo 8 e 9. Senhor Deus diz, os meus pensamentos não são como os seus pensamentos e eu não ajo como vocês. Assim como o céu está muito acima da terra, assim os meus pensamentos e as minhas ações estão muito acima dos céus. Amém. Ele está falando, gente, eu tenho uma maneira de pensar que vocês não estão entendendo. É um pensamento diferente. Os pensamentos que eu tenho não são como o de vocês. Nem os seus caminhos como os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos. E os pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Por que pensamento mais alto e caminhos mais altos? Porque quem já andou de avião aí? Você está lá em cima, você consegue ver o quê? O horizonte. Então o Eterno, ele já tem a visão do horizonte para você. E fala, olha, o pensamento está um pouco assim, você não está compreendendo. Mas o pensamento que tem para você é mais alto, né? E o caminho, né, é mais alto.
Provérbios 19, 21. Provérbios 19, 21. Muitos propósitos há no coração do homem, mas o desígnio do Senhor permanecerá. Olha só, né? Muitos são os planos no coração do homem, mas o propósito do Senhor, esse prevalecerá. A gente tem vários planos, né? De fazer isso, aquilo, 25, faço isso, faço aquilo, mas o que vai prevalecer é o propósito que Deus tem na tua vida. Amém. Salmos 33, 11. Salmos 33, 11. Pode ler. O conselho do Senhor permaneça para sempre, e os intentos do seu coração por todas as gerações. Amém. Conselho do Senhor. Alguma outra versão? Mas o conselho de Adonai dura para sempre, e seus planos são para todas as gerações. Amém. O conselho dele e seus planos são para todas as gerações. Ele te inventou, ele te criou, ele sabe o que está fazendo. E vocês já conhecem o versículo, né? Romanos 8, 28. Amém. Romanos 8, 28, meus amados. Por quê? Todas, diga todas. É tudo, meus amados. Todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, vírgula, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Amém? Então, o que você está vivendo hoje vai contribuir para o seu bem. O que você está vivendo hoje vai contribuir para a sua família. O que você está vivendo hoje, você não está entendendo nada. Mas o Senhor está falando, é para preservar a vida, é para preservar vidas. Hoje você não está entendendo nada. Hoje tu não compreendes. Agora o que eu estou fazendo, mas tu compreenderás depois. E esse depois, meus amados, fala para o teu irmão, está logo ali. Está logo ali, meus amados. Calma. O Senhor nosso Deus, aleluia, bendito seja Ele. Ele vai encher de novo o teu lar de riso. Deus é aquele que ele faz a nação nascer, num dia faz nascer uma nação. Está lá, Isaías, é aconteceu na Israel. Em 48, amados, a tua sorte, conforme a pastora ministrou aqui, falou de Jeremias, mudarei a vossa sorte. Pode ser que você está hoje numa maré de azar, mas vai mudar para a tua sorte para melhor. Amém? A tua mazal, a tua sorte vai mudar para melhor. Aleluia! E ele vai mudar a tua sorte, mas é da noite para o dia. Basta uma coisa assim, mas vai mudar. Você não vai acreditar. Assim como aquele enlutado chamado Jacó não esperava receber uma boa notícia. Até que aquela notícia trouxe um avivamento ao espírito daquele velhinho. E ele e 70 pessoas foram para o Egito viver um tempo lá, o tempo final da fome. E ele ainda viu o orgulho do seu filho, José como governador, se cumprindo a profecia que o Eterno tinha revelado por meio de sonhos. E ainda ele teve a graça de abençoar, todos os seus filhos antes de fechar os olhos. E a palavra fala que ele envelheceu em boa idade. Meus amados, você vai envelhecer em boa idade, em nome de Yeshua HaMashiach, com graça, saúde, em nome do Senhor. E o último versículo para a gente encerrar. Qual que era mesmo o capítulo lá que nós tínhamos lido no início? João 13:7, João 13, que diz o seguinte... Depois. Esse mesmo capítulo, versículo 3, o que está escrito? Jesus, sabendo que o Pai lhe entrega tudo nas mãos, e que viera de Deus, e de Deus voltará. Amém. Pode ler de novo, amada?
Jesus, sabendo que o Pai lhe entregará tudo nas mãos, e que viera de Deus e para Deus voltará. Amém. Alguma outra versão? Eu sabia que o Pai lhe tinha dado todo o poder, e sabia ainda que tinha vindo de Deus e ia para Deus. Jesus sabia que o Pai lhe tinha dado o quê? Amados, todo o poder. É todo o poder. E que mais? E também sabia que tinha vindo de Deus e ia para Deus. E depois ele falou esse texto, esse versículo, ó, você não está compreendendo nada o que está acontecendo, mas você vai compreender mais tarde. Amados, para a gente encerrar, isso tem mais a ver com a sua reação do que com os outros. O mesmo Jesus que falou, olha, o que eu faço, tu não compreendes agora, tu vai compreender depois. É o mesmo Jesus que sabia que todo o poder tinha sido dado. E depois que ele ressuscitou dos mortos, ele disse, todo o poder me é dado no céu e na terra. Então, meus amados, o Eterno tem falado para você confiar no seu plano. Pode ser que você está vivendo uma vida que você não imaginava sonhar, um diagnóstico, algo que você não esperava. Mas hoje o Senhor ele quer avivar o teu espírito. Ele quer te dar uma centelha de esperança. Quer te dar um grão, sabe, de olha, isso não vai ficar assim. E ele vai dar uma força que vem dele para você permanecer, para você continuar, para você prosseguir o propósito, para você confiar no plano, confiar no propósito.